O despertador tocou às 4 da manhã, como em todos os dias dos últimos 3 anos. Lucas abriu os olhos no escuro do quartinho que dividia com os 2 irmãos mais novos, sentindo o corpo ainda pesado de cansaço. Ao seu lado, Miguel, de 12 anos, e Júlia, de 8, dormiam profundamente, enrolados no cobertor remendado que a mãe havia consertado tantas vezes que já não se sabia mais qual era a cor original. Ele se levantou em silêncio, pegou a toalha pendurada no prego atrás da porta e foi até o banheiro. A água fria do chuveiro o despertou completamente. Enquanto se vestia com o uniforme laranja da coleta de lixo, podia ouvir sua mãe, Dona Carmen, já mexendo panelas na cozinha. O cheiro de café coado invadiu a casa pequena, trazendo aquele conforto que só o lar consegue dar, mesmo quando o lar é pouco mais que 4 paredes de alvenaria em um bairro da periferia de São Paulo. "Bom dia, meu filho", sussurrou Dona Carmen quando Lucas entrou na cozinha, entregando-lhe um copo de café quente e 2 pães com margarina. "Coma direitinho, o dia vai ser longo." "Bom dia, mãe." A senhora não precisava acordar tão cedo. "Mãe, não dorme enquanto o filho trabalha." Ela respondeu com um sorriso cansado, alisando os cabelos do rapaz. Seus olhos, embora marcados pelas noites mal dormidas e pelas preocupações, brilhavam com um orgulho imenso. "Como foram os estudos ontem?" "Consegui fazer todos os exercícios de química." "Tá ficando mais fácil, mãe." "Eu tô conseguindo." Dona Carmen apertou a mão do filho entre as suas, mãos calejadas de tanto lavar roupa para fora, de tanto esfregar, passar e limpar casas alheias. Desde que o marido havia falecido, vítima de um infarto aos 42 anos, ela havia se desdobrado em 3 para criar os filhos. Lucas, o mais velho, tinha apenas 15 anos quando isso aconteceu. Agora, aos 21, ele era o homem da casa, mas Dona Carmen nunca havia deixado que ele desistisse do que mais amava: estudar. "Você vai conseguir, meu filho. Eu sei que vai. Você vai ser médico, vai salvar vidas, vai ter uma vida melhor que a nossa." Lucas beijou a testa da mãe e saiu para pegar o ônibus que o levaria até o ponto de encontro com a equipe de coleta. O céu ainda estava escuro, pintado apenas com o alaranjado distante do amanhecer que começava a se anunciar. As ruas do bairro estavam desertas, com exceção de outros trabalhadores que, como ele, madrugavam para sustentar suas famílias. No ponto de ônibus, encontrou seu Joaquim, um senhor de 60 anos que trabalhava como segurança noturno. "E aí, doutor?" brincou seu Joaquim, como fazia todas as manhãs. "Hoje é dia de estudar célula, é?" "Hoje é dia de terminar o sistema digestório, seu Joaquim." Lucas respondeu sorrindo. "E de coletar umas 3 toneladas de lixo antes." "Você vai longe, menino." "Eu sei que vai. Quando você for um médico famoso, não esquece do velho Joaquim aqui, tá?" O ônibus chegou lotado como sempre. Lucas foi de pé, apoiado na barra de ferro, balançando com os movimentos bruscos do veículo. Aproveitou para revisar mentalmente os ciclos de Krebs que havia estudado na noite anterior. Essa era sua técnica: transformar cada momento livre em uma oportunidade de aprendizado. No ônibus, na fila do banco, nos 15 minutos de intervalo do trabalho, ele revisava fórmulas, conceitos, datas. Às 5h30, desceu no ponto onde a equipe se reunia. O caminhão já estava lá e seus companheiros de trabalho também. Ronaldo, Ademir e João. Todos o cumprimentaram com a familiaridade de quem divide não apenas o trabalho, mas as histórias de vida. Chegou o intelectual, brincou Ronaldo, dando um tapa nas costas de Lucas. "Estudou até tarde ontem, até meia-noite." Lucas respondeu colocando as luvas grossas. "Mas hoje eu vou com tudo. Faltam só 4 meses para o Enem." "Você vai arrasar, moleque", disse Ademir, um homem forte de 40 anos, pai de 5 filhos. "Meu filho mais velho tá te usando como exemplo, sabia? Agora ele quer estudar também." Essas palavras enchiam o coração de Lucas de determinação.
Ele não estava lutando apenas por si mesmo. Cada livro que abria, cada questão que resolvia, cada sacrifício que fazia, ele fazia também por Miguel e Júlia, para que eles vissem que era possível. Fazia por sua mãe, para honrar todo o esforço que ela depositava nele. E, de alguma forma, fazia por todas aquelas pessoas que, como ele, acordavam antes do sol nascer para trabalhos invisíveis aos olhos da sociedade. A rotina de trabalho começou. Lucas subia e descia do caminhão dezenas de vezes, carregando sacos pesados de lixo, esvaziando lixeiras, limpando o que transbordava pelas calçadas. O trabalho era duro, o cheiro forte, o calor sufocante mesmo nas primeiras horas da manhã. Mas Lucas havia aprendido a encontrar dignidade naquele trabalho. Afinal, ele estava sustentando sua família, estava mantendo a cidade limpa, estava sendo útil. Durante o intervalo do almoço, enquanto os colegas conversavam e descansavam, Lucas tirava da mochila seus livros e cadernos, comia rapidamente o marmitex que a mãe havia preparado e mergulhava nos estudos. Hoje era dia de física, sua matéria mais difícil. "Você não cansa não, Lucas?" perguntou João, observando o rapaz debruçado sobre fórmulas de cinemática. "Canso, João, canso muito. Mas quando eu penso em desistir, eu lembro do meu pai. Ele trabalhou a vida inteira carregando peso e foi isso que matou o coração dele. Ele sempre dizia que queria que eu estudasse, que eu fosse diferente. Então eu não posso desistir. Não por ele, não pela minha mãe, não pelos meus irmãos." João assentiu em silêncio, tocado pelas palavras do jovem. Todos ali conheciam a história de Lucas e cada um à sua maneira torcia por ele. O dia de trabalho terminou às 2 da tarde. Lucas estava exausto, com o corpo doendo e os músculos reclamando, mas ele ainda tinha um longo caminho pela frente. Pegou o ônibus de volta, tomou um banho rápido em casa, almoçou os restos que sobraram do dia anterior e, às 4 horas, já estava a caminho da escola. Desde que havia retomado os estudos através do EJOA, a educação de jovens e adultos, Lucas não havia perdido um único dia de aula. Chegava sempre cansado, mas chegava. E na sala de aula, algo mágico acontecia. O cansaço dava lugar à empolgação. Cada conceito novo era como uma porta se abrindo. Cada problema resolvido era uma pequena vitória. A professora de biologia, Dona Helena, havia se tornado sua grande mentora. Uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos e óculos de grau forte, ela havia percebido desde o primeiro dia que Lucas era diferente. Havia uma fome em seus olhos, uma sede de conhecimento que ela raramente via em seus alunos. "Lucas, você precisa me prometer uma coisa", ela havia dito 3 meses após o início das aulas. "Você precisa prometer que vai fazer faculdade de medicina. Você tem talento, tem dedicação, tem propósito. Não deixe as circunstâncias te convencerem do contrário." Desde então, Dona Helena se tornou mais que uma professora. Ela emprestava livros, tirava dúvidas depois da aula, trazia questões de vestibulares anteriores, conectava Lucas com projetos sociais que ofereciam cursinhos preparatórios gratuitos. Foi através dela que Lucas conseguiu uma bolsa integral em um cursinho comunitário aos sábados. As aulas do EJOA terminavam às 10 da noite. Lucas chegava em casa perto das 11, jantava rapidamente e, então, começava a parte mais importante do seu dia. As 2 horas de estudo concentrado. Era quando a casa estava silenciosa, quando o mundo parecia parar, que ele realmente mergulhava no conteúdo. Seu quarto era pequeno demais para ter uma escrivaninha, então ele estudava na mesa da cozinha. A luz fraca da lâmpada fluorescente iluminava suas apostilas, seus resumos feitos à mão em cadernos baratos, seus post-its coloridos com fórmulas e conceitos grudados na parede. Dona Carmen, mesmo exausta do seu próprio dia de trabalho, sempre se levantava pelo menos uma vez para levar um café para o filho, para cobrir seus ombros com um cobertor quando a madrugada esfriava,
para simplesmente ficar ali, em silêncio, vendo aquele menino se transformar em homem, em sonhador, em vencedor. Mãe, a senhora devia dormir. Lucas dizia sempre: eu durmo, filho. Só vim ver se você está precisando de alguma coisa. Mas os dois sabiam que não era só isso. Era um ritual silencioso de amor, de apoio, de presença. Era Dona Carmen dizendo sem palavras: eu estou aqui. Eu acredito em você. Você não está sozinho. Os meses foram passando e com eles vieram os desafios. Houve dias em que Lucas pensou em desistir. Dias em que o corpo simplesmente não aguentava, em que o cansaço era tão grande que as letras dançavam na página. Houve a semana em que Miguel ficou doente e precisou de remédios caros, e Lucas teve que fazer horas extras, sacrificando seus estudos. Houve o dia em que, no trabalho, ele sofreu um pequeno acidente e machucou o braço, ficando 2 semanas sem poder escrever direito. Mas em cada queda havia alguém para levantá-lo. Dona Helena conseguiu um notebook usado para que ele pudesse assistir videoaulas. Seu Ademir e os colegas de trabalho fizeram uma vaquinha para ajudar com os remédios do Miguel. Os professores do cursinho comunitário ficavam além do horário para tirar suas dúvidas. E sua mãe, sua eterna mãe, estava sempre lá com um sorriso cansado, mas cheio de fé. Filho, eu sonhei com seu pai ontem. Ela contou uma noite enquanto Lucas estudava. Ele estava sorrindo, vestindo um terno bonito. E sabe o que ele disse? Disse que estava orgulhoso de você, que você está honrando o nome da família. Lucas sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. Não agora. Havia tempo para chorar depois da vitória, depois da conquista. Agora era tempo de lutar. O Enem se aproximava. Nas últimas semanas, Lucas intensificou ainda mais seus estudos. Dormia apenas 4 horas por noite. Seus cadernos estavam repletos de anotações, suas mãos calejadas de tanto escrever. Ele fazia simulados cronometrados, revisava conteúdos, memorizava fórmulas. No trabalho, seus colegas notavam a intensidade do rapaz. Durante os intervalos, ele não conversava mais, apenas estudava. Sua mochila estava sempre cheia de livros e ele aproveitava até mesmo os minutos no trânsito para revisar flashcards. Você vai se matar, menino, alertou Ronaldo preocupado. Eu vou me matar se não tentar. Lucas respondeu. Essa é minha chance, talvez a única. Finalmente chegou o dia, o primeiro domingo de novembro, dia da primeira prova do Enem. Lucas havia pedido folga no trabalho, um pedido que foi prontamente atendido. Seus colegas fizeram até uma pequena festa surpresa na sexta-feira anterior, com bolo e refrigerante, desejando-lhe boa sorte. Ele acordou às 6 da manhã, tomou café da manhã reforçado que a mãe havia preparado com carinho especial. Dona Carmen havia feito até um bolo, usando o dinheiro que guardava para emergências. Miguel e Júlia acordaram cedo também para abraçar o irmão e desejar boa sorte. Você vai arrasar, mano, disse Miguel, com os olhos brilhando de admiração. Quando você for médico, você vai cuidar da gente? Perguntou Júlia, abraçando a perna do irmão. Vou cuidar de vocês sempre, princesa. Sempre. Dona Carmen acompanhou o filho até a porta, segurou seu rosto entre as mãos e disse: Você já é vitorioso, meu filho. Não importa o resultado. Você já venceu. Você acreditou, você lutou, você não desistiu. Mas eu sei que você vai conseguir. Eu sinto isso aqui. Ela apontou para o coração. Vá com Deus. Lucas chegou ao local de prova com 1 hora de antecedência. Sentou-se em um banco na sombra e fechou os olhos, respirando fundo. Pensou em seu pai, em sua mãe, em seus irmãos. Pensou em todos os dias de cansaço, todas as noites em claro, todos os sacrifícios. Pensou em Dona Helena, em seus colegas de trabalho, em cada pessoa que havia acreditado nele. Quando o portão abriu, ele entrou determinado. Sentou-se em sua cadeira, recebeu a prova e, ao abrir o caderno, sentiu uma onda de confiança. Ele havia estudado aquilo. Ele conhecia aquilo.
Ele era capaz. As horas passaram como minutos. Lucas concentrou-se completamente, lendo cada questão com atenção, resolvendo cada problema com calma. Sabia que não podia errar por pressa ou descuido. Quando terminou a redação, no final da prova, sentia que havia dado o seu melhor. A segunda semana de provas foi igualmente intensa. Lucas manteve a concentração, manteve a fé. E quando saiu da última prova, no domingo à tarde, sentiu um misto de alívio e realização. Havia acabado. Ele havia chegado até ali. As semanas de espera pelo resultado foram as mais longas de sua vida. Lucas voltou à rotina normal de trabalho e estudo, mas sua mente estava sempre voltada para aquele momento que se aproximava. Ele havia feito uma simulação com seu gabarito e as respostas que considerava corretas, e os números eram promissores, mas nada era certo até o resultado oficial. Dona Helena ligava toda semana para saber como ele estava, para manter o ânimo alto. O cursinho comunitário havia feito uma aposta. Se Lucas passasse em primeiro lugar em medicina, eles fariam uma festa para ele com direito à faixa e tudo. Não ziniquem! Lucas ria. Primeiro lugar é demais. Se eu passar, já tá bom. Você não conhece seu próprio potencial, meu filho, dizia Dona Helena. Eu vi dezenas de alunos em mais de 20 anos de magistério. Poucos tinham o que você tem. Propósito, disciplina e coração. No trabalho, a expectativa também era grande. Ademir havia prometido que se Lucas passasse, ele mesmo pagaria um churrasco para celebrar. Ronaldo dizia que ia chorar igual criança. João já havia até comprado uma camisa com a frase: "Eu conheço um médico desde antes dele ser médico." E então chegou o dia, a manhã em que os resultados seriam divulgados. Lucas estava no caminhão, em plena rota de coleta, quando o celular vibrou com a notificação. Suas mãos tremeram tanto que ele quase deixou o aparelho cair. "Para o caminhão!" Ele pediu com a voz falhando. "Por favor, Ronaldo, para o caminhão!" Ronaldo estacionou imediatamente. Todos os colegas se aproximaram. Lucas abriu o aplicativo, digitou seu número de inscrição e esperou o resultado carregar. Os segundos pareceram eternos e então apareceu: aprovado. Mas não era só isso. Embaixo, em letras que pareciam dançar na tela, classificação: primeiro lugar, medicina, Universidade Federal de São Paulo. Lucas ficou paralisado. Leu 1, 2, 3 vezes. Não podia acreditar. Ronaldo arrancou o celular de sua mão para ver também. "Meu Deus do céu!" Ronaldo gritou. "Primeiro lugar!" O menino passou em primeiro lugar em medicina. Ademir e João explodiram em gritos e abraços. Ali, no meio da rua, entre sacos de lixo e o cheiro forte da coleta, 4 homens choravam e se abraçavam como se tivessem ganhado a Copa do Mundo. Motoristas que passavam buzinavam sem entender o que acontecia. Algumas pessoas na rua pararam para ver o que era aquela comemoração. "Eu sempre acreditei, moleque!" gritava Ademir, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu sempre soube!" Lucas não conseguia parar de chorar. Todas as emoções represadas, todo o cansaço, todas as dúvidas, tudo veio à tona naquele momento. Ele havia conseguido. Contra todas as probabilidades, contra todas as estatísticas, ele havia conseguido. E não apenas passado, mas em primeiro lugar. Ronaldo pegou o rádio do caminhão e avisou a central: "Pessoal, o Lucas passou em medicina. Primeiro lugar. Vamos parar aqui por uns minutos, tá? É histórico." Do outro lado do rádio vieram gritos de comemoração de toda a equipe. Mas Lucas só conseguia pensar em uma coisa: sua mãe. Ele precisava contar para sua mãe. Com as mãos ainda tremendo, ligou para Dona Carmen. Ela atendeu no segundo toque. "Mãe, e aí, filho? Saiu o resultado?" "Mãe, eu passei." Ele ouviu o grito do outro lado da linha. Ouviu o telefone cair. Ouviu sua mãe soluçar. Quando ela conseguiu falar novamente, sua voz estava embargada. "Eu sabia, meu filho. Eu sempre soube.
Seu pai está vendo isso lá de cima, tenho certeza. Mãe, tem mais. Eu passei em primeiro lugar. Primeiro lugar em medicina na Federal de São Paulo. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. E então Dona Carmen desabou em lágrimas. Lucas podia ouvi-la chorando. Podia sentir através do telefone toda a emoção daquela mulher que havia sacrificado tudo, que havia acreditado quando até mesmo Lucas duvidava, que havia sido a força por trás de cada vitória. Meu filho é o primeiro da turma. Meu filho vai ser médico. Ela repetia entre soluços. Graças a Deus, graças a Deus. Quando Lucas finalmente desligou, Ronaldo já havia tomado uma decisão. Hoje não tem mais trabalho. Vamos levar o doutor para casa. Isso aqui é dia de festa. E assim eles fizeram. O caminhão de lixo, que durante 3 anos havia sido o local de trabalho de Lucas, tornou-se sua carruagem de vitória. Eles buzinavam pela rua inteira, gritando pela janela. O Lucas passou em medicina em primeiro lugar. As pessoas saíam nas portas para ver, aplaudiam, gritavam parabéns. Quando chegaram na rua de Lucas, Ronaldo começou a buzinar sem parar. Dona Carmen saiu correndo de casa com Miguel e Júlia atrás dela. Lucas desceu do caminhão e foi envolvido nos braços da mãe, dos irmãos. Vizinhos começaram a sair de suas casas querendo saber o que estava acontecendo. O Lucas passou em medicina, primeiro lugar. Dona Carmen gritava para quem quisesse ouvir, com o rosto molhado de lágrimas, mas iluminado pela alegria mais pura. A notícia se espalhou pelo bairro em minutos. Em menos de 1 hora, a rua de Lucas estava cheia de gente. Vizinhos que mal se falavam estavam ali, abraçando, chorando juntos, celebrando. Alguém trouxe um bolo, outro trouxe refrigerante, outro começou a fazer churrasco na calçada. A festa improvisada tomou conta da rua inteira. Seu Joaquim, segurança do ponto de ônibus, apareceu com uma faixa que dizia: "Orgulho do nosso doutor". Dona Helena chegou com um buquê de flores e um abraço que durou minutos. Os colegas do cursinho comunitário apareceram com uma camiseta personalizada. Lucas, primeiro lugar Medicina Unifesp 2025. Você é a prova viva de que é possível, disse um dos professores do cursinho, emocionado. Você vai inspirar centenas, milhares de jovens a acreditarem em si mesmos. A festa durou a tarde toda. As pessoas contavam histórias, relembravam os momentos difíceis, celebravam a vitória como se fosse de todos eles. E de certa forma, era. Porque Lucas não havia vencido sozinho. Ele havia sido carregado pelos sonhos coletivos de uma comunidade inteira, pelo amor incondicional de uma mãe, pela solidariedade de colegas de trabalho, pela dedicação de professores que acreditaram. Quando a noite chegou e as pessoas começaram a ir embora, Lucas sentou-se na soleira da porta de casa com sua mãe. O céu estava estrelado e uma brisa suave refrescava a noite. "Sabe o que é mais bonito nisso tudo, mãe?" Lucas disse, olhando para as estrelas. "Não é só o fato de ter passado. É tudo o que eu aprendi no caminho. Aprendi que trabalho não é desonra, não importa qual seja. Aprendi que educação é a arma mais poderosa que existe. Aprendi que família é tudo. E aprendi que quando a gente quer muito, quando a gente acredita e trabalha duro, o impossível vira possível." Dona Carmen passou o braço pelos ombros do filho. "Você vai ser um médico diferente, Lucas. Porque você conhece a dor, você conhece a luta, você conhece o que é não ter. Você vai tratar seus pacientes com a humanidade que muitos médicos esquecem de ter. E isso, meu filho, vale mais que qualquer nota, que qualquer colocação. Eu prometo, mãe, prometo que vou honrar cada sacrifício que a senhora fez. Prometo que vou usar meu conhecimento para ajudar quem mais precisa. Prometo que nunca vou esquecer de onde eu vim." Naquela noite, Lucas dormiu pela primeira vez em anos, sem o peso da incerteza nos ombros. Dormiu sonhando com o futuro, com o jaleco branco, com os pacientes que iria ajudar, com a diferença que iria fazer no mundo. Nos dias seguintes, a história de Lucas se espalhou. Jornais locais vieram entrevistá-lo. Programas de rádio o chamaram para contar sua história.
A universidade o convidou para ser embaixador de um programa de inclusão social. Ele recebeu dezenas de mensagens de jovens em situações parecidas com a sua, perguntando conselhos, pedindo inspiração, e Lucas respondia a todos, porque ele sabia que sua vitória não era só dele, era de cada jovem da periferia que duvidava de si mesmo, era de cada trabalhador que sonhava com algo mais, era de cada mãe que fazia o impossível pelos filhos, era de cada professor que se dedicava além do salário. Era de todos aqueles que ousavam sonhar, mesmo quando o mundo insistia em dizer que eles não podiam. No primeiro dia de aula na faculdade de medicina, Lucas chegou cedo. Vestia uma camisa simples, calça jeans e tênis gastos, tão diferente dos seus colegas de turma, muitos vindos de famílias abastadas, de escolas particulares de elite. Mas quando ele se apresentou, quando contou brevemente sua história, algo mudou naquela sala. Meu nome é Lucas, eu trabalhei como coletor de lixo para pagar meus estudos e sustentar minha família. E eu estou aqui porque acredito que a medicina deve servir a todos, especialmente aos que mais precisam. Eu vim da periferia, mas eu vou voltar para lá, como médico, para servir a minha comunidade. O silêncio que se seguiu foi profundo. E então, um a um, seus colegas começaram a aplaudir. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Naquele momento, Lucas não era apenas mais um aluno. Ele era um símbolo, uma prova, uma esperança. Os anos de faculdade foram desafiadores. Lucas continuou morando na periferia, pegando 2 horas de transporte público para ir e voltar da universidade. Continuou ajudando a sustentar a casa, agora trabalhando em um estágio remunerado no hospital universitário. Mas os estudos não eram mais feitos sozinhos na mesa da cozinha. Agora, ele tinha uma rede de apoio, bolsas de estudo, professores mentores, colegas que admiravam sua determinação. Dona Carmen viveu para ver o filho se formar. Na cerimônia de formatura, 5 anos depois, ela estava na primeira fila, usando o vestido que havia comprado especialmente para a ocasião, com Miguel e Júlia ao seu lado, já crescidos. Quando chamaram o nome de Lucas, quando ele subiu ao palco para receber seu diploma, a mulher que havia lavado roupas por décadas, que havia acordado às 4 da manhã todos os dias, que havia sacrificado tudo pelos filhos, finalmente permitiu-se chorar lágrimas de pura felicidade. E quando Lucas recebeu seu diploma, quando olhou para a plateia e viu sua família, ele lembrou de tudo. Lembrou do cheiro do caminhão de lixo, das noites estudando até tarde, do cansaço que parecia não ter fim, dos momentos de desespero, das vitórias pequenas que o mantiveram em pé. E ele soube que cada segundo de luta havia valido a pena. Hoje, o Dr. Lucas Silva trabalha em um posto de saúde na periferia de São Paulo, na mesma região onde cresceu. Ele atende gratuitamente quem não pode pagar. Faz palestras em escolas, incentivando jovens a estudarem. Criou um cursinho preparatório gratuito para estudantes de baixa renda que sonham com a faculdade de medicina. Na parede de seu consultório, há 3 fotografias. Uma de sua mãe, Dona Carmen, uma dele com seus antigos colegas de trabalho da coleta de lixo, e uma de seu pai, que ele nunca pode abraçar vestindo o jaleco branco, mas que ele sabe que está orgulhoso, onde quer que esteja. E sempre que atende um paciente, sempre que segura a mão de alguém que está sofrendo, sempre que usa seu conhecimento para aliviar a dor de outro ser humano, Lucas lembra do menino que acordava às 4 da manhã, que carregava lixo enquanto carregava sonhos, que nunca desistiu mesmo quando tudo conspirava para que ele desistisse. Porque no final, Lucas aprendeu a mais importante de todas as lições. Não importa de onde você vem, não importa quais são as dificuldades, não importa quantas vezes o mundo diga não. Se você tem um sonho, se você tem determinação, se você trabalha com propósito e mantém a esperança viva, você pode mudar seu destino. E talvez, apenas talvez, mudar também o destino de todos aqueles que virão depois de você, carregando suas próprias lutas, sonhando seus próprios sonhos impossíveis.
precisando apenas de uma prova de que é possível vencer. Lucas foi essa prova e sua história continua inspirando todos os dias alguém a não desistir, a acordar mais cedo, a estudar mais uma hora, a acreditar mais uma vez, porque sonhos não conhecem códigos postais. E a esperança, quando cultivada com trabalho e amor, sempre encontra um jeito de florescer, mesmo no lugar mais improvável.